Fala galera, beleza? Aqui é o professor Érico Paganini, seu professor de matemática do curso Sou Marinheiro, e hoje nós vamos para mais uma aula que tem a ver com função afim ou função do primeiro grau. Nós vamos estudar três coisas que estão relacionadas, que são taxa de variação de uma função do primeiro grau, crescimento e decrescimento e estudo do sinal. Essas três coisas elas têm relação entre si, então eu resolvi juntar as três num tópico só, que nós vamos estudar na aula de hoje. Me acompanha aí. Então, pessoal, conforme eu falei, nós vamos estudar taxa de variação média, crescimento, decrescimento, taxa de variação média, crescimento, decrescimento e estudo do sinal. E tudo isso daí tem a ver com a função do primeiro grau ainda. Ainda estamos estudando função do primeiro grau, beleza? E o nosso primeiro tópico vai ser a taxa de variação média. E alguém pode estar se perguntando nesse momento o que é essa taxa de variação média. Pessoal, a taxa de variação média ela é definida por padrão sobre essa ótica aqui, ó, ΔY sobre ΔX. Provavelmente lá na física você já deve ter visto esse monte de delta aí. Eu vou te explicar o que são esses deltas agora, tá? Dada uma função qualquer, pessoal, não só do primeiro grau, qualquer função, quando eu falo qualquer função, é qualquer função mesmo, essa taxa de variação ela vale para qualquer função. O que é esse ΔY sobre ΔX? O ΔY vai ser o f de 1x2 menos o f de 1x1. E o ΔX vai ser x2 menos x1, sendo que o x2 ele é sempre maior que o x1. E dessa forma a gente vai conseguir calcular essa taxa de variação. Professor, para que isso serve? Para análise da função, pessoal. Vão haver determinados momentos que vai ser necessário você avaliar o quanto a sua função mudou. E quem te dá essa análise de mudança é a taxa de variação média. Vocês vão ver que para a função do primeiro grau, essa taxa de variação é sempre uma constante, ou seja, sempre vai resultar desse cálculo aqui um número apenas, tá? Um n constante. Nunca vai sair uma coisa dependente de x ou dependente de y para a função do primeiro grau. Vamos a um exemplo aqui que você vai entender melhor. Então, pessoal, eis aí os nossos exemplos. Calcule a taxa de variação média das seguintes funções. Aí, letra A, f de x é igual a 2x, e letra B, g de x igual a 3x mais 1. Olha como é que eu vou calcular. Eu vou utilizar essa equação aqui de cima, que é a equação da taxa de variação média, para cada uma das funções. E para isso, vocês vão ver que a gente nem precisa atribuir valores. Para esse caso, a gente não precisa atribuir valores para x. Basta a gente sempre considerar que x2 é sempre maior que x1. Tá? Vamos lá, vamos fazer a letra A aqui. A primeira coisa que eu vou fazer da letra A é traçar um gráfico para a gente poder entender melhor o que é essa taxa de variação. Então, f de x na letra A é igual a 2x. Eu vou atribuir dois valores aqui para x. x1 vai ser igual a 1. Isso vai implicar que f de x1 é igual a 2 vezes 1, que vai dar 2, certo? Calculamos aí de acordo com a matemática. E se eu colocar um x2 como sendo 2, isso vai implicar que meu f de x2 vai ser igual a 2 vezes 2, que dá 4. Ou seja, se nós fôssemos traçar o gráfico dessa função, se você não sabe traçar gráfico, pessoal, volta lá na minha aula que eu ensino como traçar um gráfico. Ok? Vamos traçar aqui nossos eixos x e y. Vamos escolher uma escala aqui para x. A cada dois pauzinhos aqui em x, eu vou colocar um número. Então, aqui é o número 1, aqui é o número 2, aqui é o número 3. Para cada dois pauzinhos em y, também vou colocar um número. Aqui é o número 1, aqui é o número 2. Vamos aumentar aqui que a gente vai precisar ir até o 4. Aqui seria o número 3, aqui seria o número 4 em y. Beleza? A cada dois pauzinhos eu coloquei aí um número. Por que eu faço isso? Isso está explicado lá na minha aula de como traçar um gráfico. Beleza. Agora eu vou pegar esses pontos e vou unir, né, para quando x igual a 1. Ó. O primeiro ponto é esse aqui, para quando x igual a 1, a função de x, ou seja, y, vou até colocar f de x aqui para não confundir.
f de x igual a 2. Então, quando x igual a 1, f de x igual a 2, esse é o nosso primeiro ponto. Segundo ponto, para quando f de x igual a 2, f de x2 é igual a 4. Então, o nosso segundo ponto, ele está lá em cima, ó, aqui o pontilhado, segue as retas aí do seu caderno. No meu caderno digital aqui, ele é quadriculado, então fica fácil para mim. Esses são os dois pontos nos quais a reta vai passar. E essa reta, por experiência, eu já sei que ela passa também na origem. Por quê? Porque quando x é igual a zero, a função vai dar zero. Então, ó, essa é a nossa reta da função. Está cortando a origem exatamente no meio, tá? Apesar da minha reta não estar tão reta assim. O que é a taxa de variação, pessoal? A taxa de variação vai calcular o quanto essa função subiu ou desceu. No caso aqui, a nossa função é crescente. Por quê? Porque quando o x vai para a direita, o y sobe. Eu vou ensinar isso logo mais. E o que é a taxa de variação média? Ela vai estudar o quanto a função cresceu em x em relação ao quanto ela cresceu em y. Vamos calcular a taxa de variação agora. Então, a taxa de variação para essa função ficaria como? Ficaria assim, ó. Delta y sobre delta x. Lembrando que o eixo y é igual ao meu f de x aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, seria, pela equação, o f de x2 menos o f de x1 dividido por x2 menos x1. Certo? Então, meu f de x2 é 4, a gente já calculou. Menos meu f de x1, que é 2, a gente já calculou também. Meu x1, desculpa, meu x2 é 2. Meu x2 é 2. Meu x1 é 1. Então, aqui em cima vai dar 4 menos 2, 2. Embaixo vai dar 2 menos 1. 2 menos 1 vai dar 1. Então, 2 sobre 1 é igual a 2. Ou seja, a minha taxa de variação dessa função é exatamente igual a 2. Aí, aqui vale uma observação, pessoal. A nossa função era f de x é igual a 2x. Não é por acaso que a nossa taxa de variação deu igual ao nosso coeficiente linear da equação no primeiro grau. Ou seja, a minha taxa de variação, meu ΔY sobre meu ΔX, deu exatamente igual ao A da minha função, beleza? Vou agora para a letra B. Observação aqui, pessoal. Se você não entendeu isso aqui que eu falei, o que é esse A, volta na minha aula anterior, na minha primeira aula de função, que eu explico o que são esses coeficientes, o A e o B, beleza? Vamos para o próximo exemplo aí. Galera, o nosso próximo exemplo é g de x é igual a 3x mais 1. Nós temos que calcular a taxa de variação média dessa função. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular aqui diretamente. Eu nem vou traçar o gráfico dessa vez. Eu só tracei o gráfico anteriormente para vocês entenderem o que é essa taxa de variação. O que ela está medindo? Ela está medindo o quê? A passagem do eixo y, que é esse intervalo aqui, de acordo com a passagem no eixo x. É uma medida disso que se trata a taxa de variação média. Tá? Então, nós vamos calcular ela agora para g de x sem traçar o gráfico. Nós vamos fazer aqui, ó. Vamos atribuir o x1 como sendo 1 novamente e o x2 como sendo 2. Tá? Você tem que lembrar sempre que o x2 ele tem que ser maior que o x1 para você fazer isso. Ok? Dessa vez eu vou calcular a nossa taxa de variação de duas formas. Uma, eu vou atribuir valores, igual eu estou fazendo. Na outra etapa, eu vou fazer sem atribuir valores para ver o que a gente vai encontrar, se a gente encontra a mesma coisa. Ou seja, aqui está certo, né? Nosso x1 ele é menor que o nosso x2, tal como está dizendo aqui. Ó. X1 menor que x2 ou x2 maior que x1. Agora vamos calcular o f de x1 e o f de x2. O f de x1 vai ser igual a, de acordo com a função, 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1 vai dar 3, mais 1 dá 4. E meu f de x2 vai ser igual a 3 vezes 2 mais 1. 3 vezes 2 dá 6, mais 1 dá 7. Ou seja, já temos aí tudo que nós precisamos. Dessa vez nós não vamos traçar o gráfico, conforme eu havia falado. Já vamos calcular aqui o nosso ΔY sobre ΔX e ver quanto é que a gente vai encontrar. Então, ΔY sobre ΔX, de acordo com a equação, é f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Lá na física,
Os professores de física, eles costumam chamar isso daí de final menos inicial. Por quê? Porque f de x2 é a medida final, f de x1 é a medida inicial, x2 é a medida final, x1 é a medida inicial. Basta você olhar o gráfico aqui, ó. Inicial, final, inicial, final, beleza? Vamos lá, vamos calcular aqui, ó. Então, substituindo aí os valores, o meu f de x2 é igual a 7. Nós acabamos de calcular aqui, ó. Tá aqui. Meu f de x1 é igual a 4. Então, aqui em cima é 7 menos 4. Lá embaixo, x2 é igual a 2. x1 é igual a 1. Professor, x1 e x2 sempre vão ser 2 e 1? Não, pessoal. Você pode atribuir o valor que você quiser. Pode ser 3 e 4, 3 e 7, desde que o x1 ele seja maior que o x2. Você tem que lembrar dessa regra, tá? Então, vamos lá. 7 menos 4 vai resultar em 3 aqui em cima, e 2 menos 1 resulta em 1 lá embaixo, ou seja, a minha taxa de variação média é igual a 3. E conforme eu falei para vocês anteriormente, a nossa taxa de variação média, não por acaso, ela é igual ao nosso coeficiente da função. Você tem que se lembrar que a função era 3x mais 1, ou seja, a minha taxa de variação média deu exatamente igual ao nosso a da função, ou seja, o ΔY sobre o ΔX é igual ao a, é o coeficiente da função do primeiro grau, beleza? Então, está explicado aí o que é a taxa de variação média na função do primeiro grau. Agora nós vamos passar para o próximo tópico, que é o tópico de crescimento e decrescimento da função linear, da função do primeiro grau, função afim. Pessoal, antes de passar para o próximo tópico, acabei de me lembrar que eu ia calcular a taxa de variação daquela função g de x por dois modos e eu só utilizei um. Eu vou utilizar o modo aqui utilizando somente as incógnitas e vou ver o que a gente vai alcançar. Vamos lá. Então aqui eu vou supor que x1 ele é menor que x2, tal como... Vou até colocar o contrário para não confundir vocês. x2 é maior que x1. x2 é maior que x1. E vou calcular o f de x2 e o f de x1 para ver o que eu vou encontrar. O f de x2 vai ser igual a 3 vezes x2 mais 1, certo? E o f de x1 vai ser 3 vezes x1 mais 1. E eu vou substituir isso daí dentro da equação da taxa de variação média para ver o que a gente vai encontrar. Então, eu vou encontrar aqui ΔY sobre ΔX é igual a f de x2 menos f de x1. Então, vai dar 3x2 mais 1 menos 3x1 mais 1. 3x1 mais 1 dividido por x2 menos x1. Embaixo não vai mudar. Ok? Na parte de cima, lá, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer uma simplificação. Por quê? Na verdade, primeiro eu vou multiplicar esse sinal aqui para dentro, né? Esse sinal aí vai mudar o sinal dos dois números lá dentro daquele segundo parênteses. Então, vai ficar assim, 3x2 mais 1 menos 3x1 menos 1. O sinal vai entrar multiplicando. Embaixo mantém-se igual, x2 menos x1. x2 menos x1. Agora aqui em cima a gente pode fazer eliminações. Por quê? Mais 1 menos 1 vai dar 0. Então é isso que nós vamos fazer agora. Mais 1 menos 1 dá 0. Então vamos lá. Então 3x2 sobra aqui em cima menos 3x1. 3x2 menos 3x1. Dividido por x2 menos x1. Agora, na parte de cima aqui da nossa equação, eu posso colocar o 3 em evidência. Por quê? Porque o 3 está multiplicando tanto x2 quanto x1. Repara que o que eu fiz aqui em cima, aqui, ó, se eu multiplicar por 3, volta a ser o que era antes. Vou explicar isso agora. Ó. Eu só coloquei em evidência aqui o número 3. Ó. Por quê? Se eu multiplico 3 vezes x2, isso daí vai resultar em 3x2. Se eu multiplico 3 vezes menos x1, isso resulta em menos 3x1. Então, está correto. Por que você fez isso, professor? Eu fiz isso para justamente achar aqui o número 1. Isso daqui, pessoal, ó, nada mais, nada menos é que o número 1. Tá? Quando eu tenho uma coisa dividida por ela mesma, isso daí resulta no número 1. Ou seja, eu posso cortar isso aqui com isso aqui. Ó. Então, sobram aqui a taxa de variação é igual a 3, que é exatamente igual à taxa que eu havia calculado anteriormente, lá em cima aqui. Ó. Ou seja, nem precisava eu colocar números nesse caso. Bastava eu apenas calcular de acordo com a função.
Agora, dessa vez, nós vamos ver aqui crescimento e decrescimento de uma função afim. Então, pessoal, sobre crescimento e decrescimento de uma função do primeiro grau. Tomei a liberdade aqui de construir dois gráficos. O primeiro gráfico é o gráfico da função y é igual a 2x menos 1. E o segundo gráfico é igual a y é igual a menos x mais 1. Todos dois, todas as duas funções do primeiro grau. Beleza? E nós vamos analisar aqui o primeiro. Quero que você se concentre no primeiro gráfico. Olha aqui, ó. O primeiro gráfico é esse aí, ó, da função y é igual a 2x menos 1. Para esse gráfico, eu construí uma tabela, tal como eu ensino na minha aula de construção de gráfico. Construí uma tabela que vai variando do x de menos 2 até 2. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ou seja, eu estou pulando de 1 em 1 aí, começando pelo menos 2. E eu estou traçando no gráfico os valores de y de acordo com a função. Quando x igual a menos 2, y igual a menos 5. Quando x igual a menos 1, y igual a menos 3. Quando x igual a 0, y igual a 1. Ou seja, eu peguei os valores de x e de y e fui colocando nessa tabelinha. E aqui você repara o seguinte, ó, o valor de x está aumentando. Olha aqui, ó, porque ele começa lá no menos 2, soma 1, vai para menos 1, soma 1, vai para 0, soma mais 1, vai para 1, soma 1 novamente, vai para 2. Ou seja, o x aumenta. Ele está aumentando aqui, ó. E o que a gente está reparando que acontece com o y? O y, nessa função, ele também está aumentando. Ele sai do menos 5, vai para o menos 3, ou seja, somamos 2, soma mais 2, desculpa, soma 2 não. Tá certo, pessoal, me embolei aqui porque faltou um sinal. Soma mais 2, vai para 1, vai para menos 1, soma mais 2, vai para 1, soma mais 2, vai para 3. Ou seja, o y, ele também, à medida que o x aumenta, a gente vê aqui que o y ele também está aumentando. O y aumenta também. Ou seja, para a gente ver se uma função está crescendo ou decrescendo, um método de fazer isso daí é construir uma tabelinha. Se você construir uma tabelinha e ver que à medida que o x aumenta, o y aumenta, a função é crescente, beleza? Vamos agora aqui para um exemplo de função decrescente. Eu fiz a mesma coisa. Ó. Eu peguei lá a função, que é menos x mais 1, e tracei os valores de x de menos 2 até 2, pulando de 1 em 1. E, de acordo com a função, eu fui colocando aqui os valores de y. Tá? Então, os valores de y, vamos lá. Para quando x igual a menos 2, ó, aqui repare que o x também está aumentando. Vou até colocar de verde aqui, ó. X está aumentando. X aumenta. E os valores de y, eles estão decrescendo menos 1 a cada passo. Ó. Era 3, virou 2, subtraiu 1. Era 2, virou 1, subtraiu 1. Era 1, virou 0, ou seja, menos 1. Era 0, foi para menos 1. Menos 1 também, ou seja, os valores de y, pessoal, de acordo com que o x vai aumentando, os valores de y, eles estão diminuindo. Então, o y diminui. Diminuiu. X aumenta, y diminui. O que significa? Que essa função é uma função decrescente. No exemplo anterior, apesar de eu não ter escrevido, a função era crescente. Professor, tem um método de eu fazer isso daí sem ficar fazendo tabela? Tem, e eu vou ensinar para vocês agora. Tem como você ver como uma equação do primeiro grau, ela cresce ou se ela decresce, sem ficar construindo tabela. Basta a gente saber olhar para o coeficiente dessa função. Vou provar isso para vocês agora. Galera, conforme eu falei, essa matéria ela se relaciona. Então, eu vou provar aqui para vocês como que a gente, só pelo sinal do coeficiente, sabe se a função é crescente ou decrescente. Conforme eu falei lá em taxa de variação, conforme eu falei, ΔY sobre ΔX é a taxa de variação da nossa função. Sabendo que x2 é sempre maior que x1, vamos calcular a taxa de variação para uma função linear qualquer, uma função do primeiro grau qualquer. Você sabe que uma função do primeiro grau qualquer, ela está sempre na forma f de x igual a de x mais b. Se você não está entendendo isso, volta na minha aula de função do primeiro grau, primeira aula, que eu explico por que a função tem esse formato, beleza? E vamos calcular a taxa de variação para ela, beleza? Pessoal, eu vou utilizar aqui, para estudar o sinal, só a parte de cima, porque eu sei que a parte de baixo, ó, a parte de baixo sempre vai ser positiva. Por quê? Porque o x2 é maior que o x1. Então, se eu colocar x2 menos x1 aqui embaixo,
essa parte de baixo aqui, naturalmente, ela é positiva, porque se eu tenho um número que é maior que o outro, que está sendo subtraído, esse valor aqui não tem como dar negativo, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui 10 menos 5, tem como 10 menos 5 ser negativo? Não tem como. Vai dar 5. Ou seja, se eu tenho x2 aqui em cima, aqui, ó, maior que x1 sempre, a parte aí do denominador, ela nunca vai dar negativa, vai dar sempre positiva, beleza? Então, a parte de cima vai ser a parte que vai determinar o sinal dessa função. Por quê? O f de x vai ser sempre isso aqui, ó, a de x mais b. E no caso, então, a gente vai colocar a de x2 menos b, desculpa, mais b, menos a de x1 mais b. Professor, por que você está colocando menos? Por causa do estudo da taxa de variação que eu acabei de explicar no tópico anterior, tá? Por que é ax mais b? Porque é o modo de como a gente escreve uma equação no primeiro grau qualquer, tá? É um modo qualquer. Vamos fazer o cálculo aí, então. Então, conforme a gente já viu, esse b aqui vai cortar com esse, porque depois que multiplicar sinal vai ficar assim. E a gente pode descrever essa função do seguinte modo. Ó. Isso daqui vai ser um a que multiplica x2 menos x1 dividido por x2 menos x1. E você sabe que a gente vai cortar esse cara com esse cara, ou seja, vai sobrar o nosso a, que é o nosso coeficiente. Aí digo para vocês, o nosso coeficiente vai ser negativo ou positivo, independente dos valores de x. Por quê? Porque os x aqui eles estão se cancelando, tá? Então, quem vai determinar se o nosso coeficiente é positivo ou negativo é ele próprio, beleza? Ele não depende do x. Então, se o a for positivo, o nosso coeficiente vai ser positivo. Se o a for negativo, o nosso coeficiente também será negativo. Professor, por que você fez isso? Por causa disso aqui, pessoal. Ó, se eu voltar aqui na função, eu estou vendo que o meu a aqui ó, é menos 1. O meu a é menos 1. E a função foi decrescente. Por quê? Porque o coeficiente é negativo. E na primeira função, eu tinha o a como sendo 2. Ó. O a era 2. 2 que multiplica x. E a minha função era crescente. Ou seja, onde que eu quero chegar? Vou fazer um breve resumo aqui para você. Se a sua função afim ela tiver um a maior que zero, ou seja, um a positivo, significa que a função é crescente. Tá? Função crescente. Se a sua função tiver um a menor que zero, ou seja, um a negativo, a sua função é decrescente. Beleza? Função decrescente. Então, para saber se uma função do primeiro grau é crescente ou decrescente, basta a gente entender o coeficiente dela. Positivo, coeficiente positivo, função crescente, ou seja, o gráfico é sempre dessa forma aqui, uma retinha subindo, beleza? Esse é o gráfico da função. Função decrescente, o nosso coeficiente vai ser negativo, o gráfico vai ser sempre uma retinha descendo, beleza? Descendo aí nessa direção do eixo x, y, beleza? Vamos agora para o último tópico. Finalmente, nós vamos estudar agora o estudo do sinal da função afim, da função do primeiro grau. O que é esse estudo do sinal, pessoal? O estudo do sinal vai nos dizer aonde a função é positiva e aonde a função é negativa de acordo com os valores de x. É para isso que serve o estudo do sinal. E para chegar nessa etapa aí, a gente já tinha que ter visto taxa de variação e tínhamos que ter visto também crescimento e decrescimento da função. Por quê? Porque isso vai ser importante para nós determinarmos aonde a função é positiva e aonde a função é negativa. Primeiramente, nós temos que encontrar aonde a função, para saber onde ela é positiva, ou seja, maior que zero, e para saber onde ela é negativa, ou seja, menor que zero, a primeira coisa que eu tenho que saber é onde a função é igual a zero, tá? Onde a função do primeiro grau vai se anular. E justamente esse valor, onde a função do primeiro grau se anula, é chamado de zero da função. Então, nós vamos descobrir primeiramente qual que é o zero de qualquer função do primeiro grau. Eu vou aqui calcular sem colocar valores, depois eu vou calcular colocando valores. Nós sabemos que qualquer função do primeiro grau, ela tem um formato f de x é igual a de x mais b, certo? O que eu vou fazer para achar o zero dessa função? Eu vou igualar essa função a zero, ou seja, a de x mais b é igual a zero. E agora eu vou calcular para ver quanto é que vale esse zero. Qual o valor de x que vai me dar o valor da função igual a zero. Então, eu vou passar o b para lá. Vai ficar assim, ó, a de x é igual a menos b. E agora eu vou passar o a
pela parte de baixo, que ele está multiplicando aqui em cima, ele desce dividindo. Então, x vai ser igual a menos b sobre a, certo? Então, a nossa função vai se zerar, ela vai zerar quando x for igual a menos b sobre a. Toda função, anota isso daí no seu caderno, pessoal, toda função do primeiro grau, ela vai ter o seu zero em y, ou seja, o zero da função, o zero em y é igual a menos b sobre a, ok? Quer um exemplo? Vamos pegar aqui uma função crescente que tenha b sobre a como valor zero. Vamos pegar uma função crescente aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar a função y é igual a 5x mais 10. Vamos colocar 5x menos 10. Então, y é igual a 5x menos 10. Beleza? Essa é a nossa função. E vamos calcular o zero dessa função. Como que a gente faz? A gente faz da maneira que eu ensinei agora. Nós vamos igualar a função a zero. 5x menos 10 é igual a zero. Ok? E vamos passar o 10 para lá. Vai ficar assim, ó. 5x vai ser igual a 10. 5x vai ser igual a 10. Então, x vai ser igual a 10 dividido por 5. E 10 dividido por 5 é igual a 2. Ou seja, quando x é igual a 2, y é igual a 0. Professor, como que você sabe disso? Vamos fazer o teste? Ó. Vamos fazer o teste aqui. Ó. Y não é igual a 5x menos 10? Vamos substituir o número 2 ali no lugar do x, ver o que a gente vai encontrar. Então, y vai ser igual a 5 vezes 2 menos 10. 5 vezes 2 vai dar 10. Então, y vai ser igual a 10 menos 10. E 10 menos 10, de fato, é 0. Ou seja, 2 é o x que vai zerar a nossa função. Ok? Então, calculamos o zero da função. Esse é o primeiro passo para você entender o estudo do sinal. Lembrando que essa função é uma função crescente. Ó. Por quê? Porque o meu coeficiente ele é positivo. Então, minha reta vai ser algo do tipo assim, ó, subindo para cá. Não sei onde é que essa reta está. Para saber onde é que ela está, eu preciso de, no mínimo, 2 pontos. Eu já tenho um ponto, que é o ponto x igual a 2, y igual a 0, que é o par ordenado. Ó. xy, desculpa, que eu queria pegar o lápis. Meu primeiro par ordenado aqui, então, é x igual a xy. Meu primeiro par ordenado é x igual a 2, y igual a 0. Eu vou traçar esse ponto agora no nosso gráfico. Vou apagar aqui para limpar a nossa visualização e vou traçar esse ponto aí no nosso gráfico. X igual a 2, y igual a 0. Então, quando x igual a 2, vou colocar o 2 aqui, ó. Esse é o meu 2, y vai ser 0. Então, o meu primeiro ponto é esse ponto aqui, ó. Tá na origem do gráfico, ok? Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar x igual a 1. Para quê? Para achar um segundo ponto, só para traçar essa reta, ok? Quando x igual a 1, a função vai ser 5 vezes 1 menos 10. 5 vezes 1 vai dar 5, menos 10 vai dar menos 5. Ou seja, quando x igual a 1, e o 1 está aqui, o nosso y é igual a menos 5. Então, vou colocar aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, pulando de 2 em 2. Então, está aqui o menos 5. Então, quando x, deixa eu colocar do lado de lá, quando x igual a 1, y igual a menos 5. Então, a nossa função vai passar pelos dois pontos. Vai passar pelo ponto 2 e 0, que é esse ponto aqui, e vai passar pelo ponto 1 e 5, que é esse ponto aqui, no qual eu vou promover o encontro agora. O ponto anterior não tinha promovido encontro. Eu marquei aqui a origem para demonstrar onde é que está a origem. E o nosso ponto, de fato, é esse aqui, ó, 2 e 0, ok? É o nosso ponto da função. Então, vamos traçar essa reta. Essa reta, na verdade, é a reta que corta os dois pontos. Vou tentar fazer o mais reto possível. E ela está subindo, porque a função é crescente. Ó. Finge que isso daí é uma reta, tá? Essa é a nossa reta, pessoal. Essa é a nossa reta. Aí eu vou falar para vocês. Esse aqui, ó, vou até apagar a função aqui, vou escrever ela aqui em cima, para a gente não perder ela. Deixa eu apagar aqui. Isso. Deixa ela aí, pode deixar ela aí. Aqui é o nosso B sobre A. Esse é o nosso ponto B sobre A. Menos B sobre A, desculpa. Esse é o nosso ponto menos B sobre A, o pontinho verde aqui. E você está vendo que o y ele é positivo daqui para cima. Ó. O y ele é positivo daqui para cá. Olha aqui, ó. Do lado de cá, todos os y aí que tocam a função são positivos. Beleza? Por quê? Porque basta promover o encontro das retas aqui. Ó. Esse y é positivo, esse y é positivo. Agora, do menos b sobre a para baixo, a função é negativa. Olha aqui. Ó. A função é negativa. Olha aí. Função negativa. Ou seja, o menos b sobre a é o nosso divisor de águas, podemos dizer assim. É o divisor aí onde a função vai ter a virada de chave.
a função abaixo, para a função crescente, tá? A função crescente abaixo de menos b sobre a, ela é negativa. A função crescente acima de menos b sobre a, ela é positiva. E tal como vai acontecer também na função, e aqui eu não vou dar exemplo, tá, pessoal? Aqui eu só vou traçar um gráfico qualquer. A função decrescente, a gente sabe que ela tem um gráfico que faz uma reta que faz isso aqui, ó. Vai passar em algum lugar decrescendo. E já vimos agora que ela vai cortar o nosso eixo x em menos b sobre a, certo? Nossa reta decrescente. E conforme você está vendo aqui, ó, a parte de cima, ela é a parte positiva do eixo y. O eixo y, a parte positiva está aqui. Essa é a parte positiva da minha função. Por quê? Porque o meu y aqui em cima é positivo. Beleza? E a parte de baixo da função decrescente é a parte negativa de y. Ou seja, daqui para lá é todo mundo negativo. Certo? Ou seja, para a função decrescente, os valores de x acima de b sobre a, eles são negativos. E os valores menores que b sobre a, os valores de x menores que b sobre a função vai apresentar um valor positivo. Tá? Colocando aqui em números, aqui ó, y é maior que zero, aqui y é menor que zero, e no outro lado lá, aqui em cima y é maior que zero, aqui embaixo y é menor que zero. Você pode decorar, quem está na parte de baixo é negativo, quem está na parte de cima é positivo. Te ajuda a decorar essa regrinha aí. Agora eu vou colocar um pequeno resuminho para você entender melhor, um desenhozinho para você entender melhor essa questão de estudo do sinal. Então, pessoal, tá aí o resumo que eu queria trazer para vocês, da equação do primeiro grau. Se o nosso A, do lado de cá, se o nosso A for positivo, ou seja, a função é crescente, a função está subindo, nós temos que, para x menor que menos b sobre a função é negativa, y é menor que zero, beleza? Agora, para x igual a menos b sobre a função é zero, que é o meio aqui, a meiuca, tanto em uma quanto em outra, ó, é igual. Tá? Quando x igual a menos b sobre a, y vai ser, por obrigatoriedade, vai ser igual a zero, independente se a função é crescente ou decrescente. Agora, ainda do lado esquerdo aqui, ó, na função crescente, quando o x é maior que menos b sobre a, significa que o y é positivo, ou seja, que a função está na parte de cima aqui, ó, y positivo. E na função decrescente, nós temos que quando a é menor que zero, função decrescente, nós vamos ter o contrário, o que era verdade aqui, vai se tornar verdade ao contrário aqui, certo? Ou seja, quando x é menor que menos b sobre a, eu vou ter a função positiva. E quando x é maior que b sobre a, eu vou ter a função negativa. Beleza, pessoal? Então é isso, está aí nosso resuminho. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Foi uma aula até, como é que fala? Entendo como essa aula como extensa. Tem bastante conteúdo dessa aula aí para vocês fazerem exercícios. Façam os exercícios. Qualquer dúvida, estou à disposição nos canais do Sou Marinheiro. Grande abraço, continue estudando, que eu tenho absoluta certeza que essa fada vai ser sua. Valeu, até a próxima aula.